Alô, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 3 de março de 2020. Meu nome é Gregório Rabelo. Mais uma vez retorno aqui à tribuna política, apesar dessa imagem um pouco opaca, mas retorno para falar de assunto de interesse superlativo do Brasil. Hoje eu vou falar do orçamento da União. Não vou descer a detalhes, mas vou dar uma ideia de como as coisas são feitas. Meus amigos e minhas amigas, inventaram uma briga entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo sobre as emendas de relator serem obrigatórias, como foram aprovadas no final do ano passado. Agora o presidente da República, arrependido do entendimento que fez, vetou as emendas. Depois veio o general Heleno chamar o Congresso Nacional, os parlamentares de chantagistas. Uma aberração. Uma declaração infeliz que mostra o tanto que ele é autoritário. Ele não conhece de democracia. É um neófito, é um cara que deveria estar enfurnado ainda até hoje lá dentro da caserna, mandando conscrito baixar e levantar, fazendo exercício. Ele efetivamente mostrou o desvalor que ele tem para a vida pública brasileira. Esse general, que bem merece, é general mesmo, é mandão. Isso tudo pela ameaça natural do Congresso Nacional de derrubar esse veto do presidente da República. E vai derrubar. E vai derrubar. Porque desagrada os deputados e os senadores, por que não cai? Eles querem a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas, de emenda do relator, porque já tinham anteriormente aprovado a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares em si, de cada um dos parlamentares. Meus amigos e minhas amigas, eu falo isso com propriedade, porque fui assessor parlamentar, chefe de 2 assessorias parlamentares importantíssimas na Esplanada, que foi a do Esporte e Turismo, do Ministério do Esporte e Turismo, e do Ministério da Agricultura. Um mundo de orçamento a ser pago. E lembro bem naquela época que os deputados peregrinavam nos gabinetes de ministro, de assessor parlamentar, no Ministério como um todo, pedindo, pelo amor de Deus, que pagasse suas emendas. E ainda pediu um extra-orçamentáriozinho. Meus amigos e minhas amigas, geralmente o governo empurrava isso com a barriga. Lá para o final do ano, quando era generoso, empenhava essas emendas e elas ficavam do final do ano para o início do outro ano como restos a pagar. E geralmente a grande maioria não era paga. E os deputados eram humilhados. A imprensa chamava eles de toma lá da cá, porque eles queriam a emenda deles. E geralmente o governo colocava como moeda de troca mesmo o voto do parlamentar pela aprovação de alguma matéria de interesse dele. Era uma guerra, Quando os deputados, afinal, ano passado, aprovaram a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares, isso foi um alívio para deputados e senadores, que diminuiu a expectativa negativa do pagamento de suas emendas. Agora, com a aquiescência do governo, foi
aprovado a iniciativa da obrigatoriedade da emenda de relator. Isso se tornou num volume muito grande de recursos, 30 bilhões de reais, que o Congresso teria direito, obrigatoriamente, para o pagamento dessas emendas de relator dividido entre parlamentares. O presidente da República se arrependeu desse entendimento, vetou e agora o Congresso Nacional vai derrubar. Vai derrubar. Não tenha dúvida disso. Isso eu temo até que dê ensejo a uma crise institucional maior. Porque o general principal lá do Palácio do Planalto, o general Heleno, que é o xodó do presidente da República, já disse, por esse motivo, do pagamento das emendas do relator da Comissão de Orçamento, do pagamento obrigatório das emendas desse relator. Já chamou o Congresso Nacional de chantagista e Deus sabe o que mais eles são capazes de fazer. Todo cuidado é pouco. Eu acho que esse entendimento seria salutar para os dois lados. Dividir o prejuízo. Aí, como estão falando mesmo, 15 milhões para o Poder Executivo e 15 milhões para o Poder Legislativo. 15 milhões não, 15 bilhões para cada lado. Eu acho que todo mundo saindo perdendo aí satisfaz as partes. Mas eu quero dizer aqui novamente o que eu já disse ao general Heleno, que nós vivemos numa democracia e o Congresso não faz chantagem. O Congresso pleiteia aquilo que tem direito para as suas bases. Eu já disse em outra mídia também que municípios lá, tipo Fortaleza dos Nogueira, só recebem uma obra federal quando tem uma emenda parlamentar generosa para atender reivindicação da comunidade municipal, que afinal de contas é lá que o cidadão vive, existe, trabalha e tudo mais. Nós não podemos olvidar disso, que o cidadão mora no município e só recebe uma obra federal quando um parlamentar se lembra daquela localidade e faz uma emenda. E hoje é obrigatória a emenda do parlamentar. Agora essa emenda de bancada é que está em questão, veto ou não veto. Eu acho que se fizer esse entendimento, fica muito melhor para o Brasil, para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. De forma, meus amigos, que essa obrigatoriedade de emendas para o Congresso Nacional foi um dado positivo, porque assim os parlamentares podem satisfazer a aspiração de alguns municípios que têm. Na minha época, por exemplo, eles pleiteavam muito os ginásios de esporte, eles pleiteavam muito uma patrulha mecanizada, eles pleiteavam muito luz no campo, tudo coisa necessaríssima para eles. Uma eletrificação rural para o município que até hoje não recebeu energia. É um dado muito importante, porque da energia depende tudo. E essas patrulhas mecanizadas, essas eletrificações rurais, na minha época lá no Ministério, eram importantíssimas. Teve prefeito que, quando recebeu o sinal verde do Ministério para receber eletrificação rural no seu município,
na área rural do seu município, chorou na minha frente, no meu gabinete, foi às lágrimas. Porque, segundo ele, o prefeito, não vou declinar o nome, mas foi um prefeito do estado do Maranhão, segundo ele, era a salvação da lavoura, a energia na roça, onde tanto precisam. Meus amigos e minhas amigas, a função de um parlamentar é superlativa na vida da sociedade brasileira. Por isso mesmo é que eles são eleitos para representar o povo. Para representar o povo. E muitos, não obstante a resistência de tantos, muitos cumprem a função social da melhor maneira possível. Eu acredito que essas emendas de pagamento obrigatório são importantíssimas, necessárias para a grande malha que é o território brasileiro, a grande malha de municípios, quase 6 mil municípios. Meus amigos e minhas amigas, essa tribuna política está falando sempre com propriedade, mais ainda hoje, porque eu, o editor-chefe aqui da tribuna política, conhece bem esse setor. Trabalhei por quase 40 anos, lavorando com emendas parlamentares, pagando ou rejeitando. Fiz isso muito nos governos que participei, meus amigos e minhas amigas. Mas eu tinha sempre um olhar complacente para essas emendas parlamentares, porque sou do interior e sei o tanto quanto são necessários esses recursos aplicados em obras que beneficiam esses municípios, porque as prefeituras têm um repasse muito pequeno, são todas quebradas. Desculpe, meus amigos, é uma alergia terrível que eu tenho. Todos os municípios brasileiros, quase todos, vamos dizer assim, são quebrados. Estão à beira da falência, em petição de miséria. Então, qualquer recurso que chega para resolver o problema de uma eletrificação rural, de um ginásio de esporte, de uma quadra simples de esporte e outras obras, como, por exemplo, uma feira agrícola e outras mais que os municípios conduzem em todos os estados. Isso é necessário. E o governo judiava com esses parlamentares. Judiava sonegando o pagamento dessas emendas, que geralmente ficavam para o finalíssimo do ano, empenhadas para serem pagas em restos a pagar no outro ano, que geralmente não eram honradas, não eram pagas. Estou falando, meus amigos, porque eu fiz isso aqui muito tempo, muito tempo. Foram quase 40 anos. Quando criaram a comissão mista de orçamento, eu já estava lá. Que foi com a comissão, foi com a Constituição de 1988. Então eu conheci aquilo ali desde o berço, com João Alves, com Cid Carvalho, os anões lá do orçamento, eu vi aquilo tudo. Sou testemunha dessa história ocular. Não participei. Inclusive porque não quis, porque proposta não faltava. Porque eu representei ministérios importantes como do Esporte, Turismo e da Agricultura. E eu e minha equipe fazíamos o que estava no figurino. O que era necessário, pagar ou não pagar a emenda. Pagar ou não pagar a emenda? Emendas. Eu geralmente lutava junto ao seu ministro. Vamos
ministro, pagar essas emendas, elas são necessárias. E muitas vezes levava até um chega para lá. Porque teve governo que disse, olha, a ordem é não pagar a emenda parlamentar. Isso me deixou muito triste. Agora, com a obrigatoriedade, os parlamentares têm o conforto de fazer sua emenda e fazer a obra no município de sua base, de acordo com a vontade do prefeito, que é o representante municipal, os vereadores e ele próprio. Meus amigos e minhas amigas, essa briga do Poder Executivo com o Poder Legislativo sobre o não pagamento dessas emendas não convém a ninguém. O melhor seria o entendimento de pagar meio a meio agora nesse orçamento, 15 bilhões por Congresso e 15 bilhões liberado para o Poder Executivo. E assim, meus amigos e minhas amigas, vamos caminhando de crise em crise, mas estamos indo, graças a Deus. E tomara que o Poder Legislativo e o Poder Executivo tenham juízo para seus membros se entenderem e fazer o melhor para o Brasil. Nessa crise e em outras. Meus amigos e minhas amigas, eu queria deixar essas palavras aqui. Em outra oportunidade voltarei, se Deus permitir, em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado.